Olá, hamsters! É inverno lá fora, então uma boa pergunta é: quantas camadas são suficientes? Mas as camadas não são algo sobre o qual falamos quando se trata de roupas. Elas também são um assunto em voga quando se trata de blockchain. Você já deve ter ouvido falar sobre camada 1, 2 e muitas outras. E se quiser entender qual é a diferença, o Academy de hoje é o que você precisa. Falando em camada 1 versus camada 2 versus todos os outros tipos de blockchains. Em resumo, esses são os turbocompressores que garantem que as blockchains acompanhem a demanda, para que não fiquem lentas quando mais hamsters ou transações se acumulam. Pense nisso como uma atualização da sua roda de hamster para obter a velocidade máxima, porque você sabe que nós gostamos de acelerar. Então, qual é a diferença entre a camada 1 e a camada 2? Pronto para uma comparação? Vamos conferir. Sementes de girassol prontas? Primeiro temos a blockchain de camada 1, a espinha dorsal do universo cripto. Assim como um hamster em sua roda, uma blockchain de camada 1 mantém tudo funcionando sem problemas com sua própria rede de nós, que validam as transações e adicionam novos blocos à cadeia. Esses nós são como os hamsters na roda, trabalhando incansavelmente juntos para manter todo o sistema em sincronia. Cada um desses nós segue um conjunto especial de regras, chamado de algoritmo de consenso, para garantir que tudo seja legítimo. É como um acordo de hamster, todos precisam concordar com a mesma coisa para que a roda continue girando. I agree. A camada 1 também é a base, o núcleo da blockchain, como a roda de hamster original em que você entra pela primeira vez. É nela que tudo acontece, transações, validações e um dos mais importantes, contratos inteligentes. Aqueles contratos auto-executáveis que incorporam os termos do acordo no código. Você provavelmente já se deparou com uma blockchain de camada 1 ou 2 antes. De fato, alguns dos maiores nomes do setor são de camada 1. Por exemplo, o Bitcoin não é apenas uma blockchain de camada 1, mas também a mais amplamente utilizada. As transações na rede Bitcoin são todas registradas e verificadas por mineradores, que recebem Bitcoins em troca de uma validação bem-sucedida. Outro exemplo, Ethereum, a plataforma pública de computação baseada em blockchain, e nela está a sua própria criptomoeda, Ether. E para finalizar os exemplos da camada 1, temos Cardano. Infelizmente, as blockchains de camada 1 ou L1 não são perfeitas. À medida que o número de usuários aumenta, a prova de trabalho provou não ser mais capaz de resolver o problema. E mesmo com diferentes algoritmos de consenso e projetos sendo testados para reduzir as taxas de transação e aumentar o rendimento, isso não foi suficiente para resolver o trilema da escalabilidade. Então, as blockchains populares de camada 1 que conhecemos e amamos, como Bitcoin e Ethereum, já têm suas soluções de camada 2 ou L2 funcionando junto com sua camada de base. E demos a introdução em soluções de camada 2, também conhecidas como as redes que ficam no topo da camada de blockchain de base. Pense na camada 2 como um hamster que descobriu como atravessar o labirinto em vez de passar por todos os túneis da camada de base, como se fosse uma via expressa. Isso significa que, em comparação com uma L1, a blockchain é efetivamente uma solução de escalonamento para resolver os problemas de escalabilidade, eficiência e custo que surgem em nossas boas e velhas L1s. Essas redes L2 aliviam parte da carga da blockchain principal ao lidar com transações off-chain, liberando a camada de base para fazer o que faz de melhor, manter tudo seguro e descentralizado. Not bad, not bad. Como isso funciona? Bem, os protocolos da camada 2 ajudam a aumentar a escala, removendo algumas das interações da blockchain principal. Os contratos inteligentes na camada primária só precisam se preocupar com depósitos e retiradas, garantindo que toda a ação off-chain permaneça em conformidade com as regras. É como ter uma delegação de hamsters que lida com as pequenas tarefas para que o hamster principal possa se concentrar no panorama geral. Um exemplo? Lembre-se do Bitcoin. Bem, nesse ecossistema, o principal L2 é o Lightning Network. Criada por Joseph Poon e Tadeusz Dryja, a Lightning Network permite que os usuários abram canais para que possam enviar várias transações sem esperar pela rede principal. O objetivo? Tornar o Bitcoin mais escalável e suas transações mais baratas. É como se um hamster usasse um caminho lateral especial para passar guloseimas para lá e para cá sem parar em cada ponto de controle. Em teoria, isso resolve o problema de escalabilidade, mas infelizmente não é isento de problemas. A Lightning Network replica de certa forma o modelo Hub and Spoke que vemos nas finanças centralizadas de hoje. Então, voltando um pouco atrás, há também o protocolo Optimism.
Pense nas redes baseadas no Optimism como um hamster com um pequeno truque inteligente na manga. Em vez de percorrer todo o labirinto e ficar preso, esse hamster faz uma série de movimentos em um só, pulando todo o tráfego em algo chamado Optimistic Rollups. Veja como funciona. Os Optimistic Rollups processam transações off-chain em grandes lotes, para que a cadeia principal de blocos não fique obstruída. Supostamente eles processam transações 26 vezes mais rapidamente do que a cadeia principal da Ethereum. A vantagem é que os custos de gás também são 90% menores. Portanto, sim, apenas mais um hamster percorrendo seu labirinto por uma fração do custo. Enquanto a camada 2 se concentra em aumentar a velocidade das transações e reduzir as taxas em uma única blockchain, a camada 3 vai ainda mais longe, penetrando no mundo da interconectividade. Isso nos leva à próxima evolução do labirinto de hamsters: as blockchains de camada 3, ou L3. Pense na camada 3 como um hamster que não apenas encontrou um atalho, mas descobriu como conectar vários labirintos com pontes especializadas, permitindo que ele passeie entre eles sem problemas. É como uma via expressa para a via expressa que conecta diferentes pistas de atalho da camada 2, tornando-a ainda mais rápida, eficiente e personalizada para a jornada específica do hamster. É como adicionar rodas extras à sua corrida de hamster a fim de obter o máximo de eficiência. Os exemplos de L3 são um pouco mais especializados, mas ainda assim surgem. Pense na Dagon Chain, construída usando a arquitetura de camada 3 Orbit da Arbitrum, mas lançada diretamente sobre a rede de camada 2 da Ethereum, incubada pela Coinbase, a Base. Basicamente é a configuração híbrida definitiva de hamster, misturando o melhor dos dois mundos para criar um ambiente super rápido e de custo ultra baixo, onde os Dagons e os desenvolvedores podem se libertar da gaiola de hamster e criar aplicativos divertidos e focados no usuário. Portanto, a mudança da camada 1 para a camada 3 é uma mudança do aplicativo básico para o avançado. Ainda está acompanhando? A seguir temos não a camada 4, mas na verdade a camada 0. Embora o Bitcoin, a principal criptomoeda e a primeira aplicação de blockchain no mundo real, seja a camada 1, as novas blockchains estão reimaginando a forma como as transações são processadas. Lembre-se da camada 1. As transações são processadas diretamente na blockchain. Camada 2, solução sobre a camada 1 para aliviar problemas de escalabilidade. A camada 0 procura otimizar a transferência de dados entre as redes da camada 1 e da camada 2 com coisas como sharding ou outros algoritmos de consenso. Pode-se dizer que a camada 0 é como o cérebro do hamster nos bastidores, garantindo que todas as redes funcionem sem problemas e se comuniquem umas com as outras. Se você já ouviu falar de Cosmos, já ouviu falar de uma rede de camada 0. Imagine o seguinte: em vez de apenas uma roda de hamster, tem uma família inteira de rodas, cada uma funcionando de forma independente, mas ainda perfeitamente sincronizada, trabalhando em conjunto para chegar mais rápido à linha de chegada. O Cosmos Hub faz isso. Ele cria pontes que permitem a conexão com outras blockchains de prova de trabalho, como Bitcoin e Ethereum, mesmo que não tenham sido criadas diretamente para o protocolo Cosmos. Portanto, quer você esteja em uma roda Cosmos ou na de outro hamster, o Cosmos Hub garante que todos os hamsters possam participar da mesma corrida. Essa é a mágica dos protocolos de blockchain de camada 0. Para todos os hamsters que estão correndo pelo labirinto ou construindo o próprio labirinto, lembrem-se de que entender essas camadas pode ser a chave para desbloquear um mundo descentralizado. Obrigado por participar do Academy de hoje. Não deixe de se inscrever e lembre-se, hamsters são poder, um por todos e todos por um. Tchau!